que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré, aqueça os nossos corações na nossa busca permanente de compreender o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho do Mestre, ele já consegue chegar no nosso entendimento intelectual. Temos condições, analisamos um versículo do Evangelho de Jesus, conseguimos criar nortear o entendimento daquilo que está no Evangelho, mas ainda não estamos naquela questão da prática, de intronizar em nossos corações as palavras do Mestre. E eu sempre trago no meu coração a afirmação quando Jesus, após a distribuição dos pães e peixes, e Jesus entra em oração e ele, ao retornar das suas orações de agradecimento a Deus, ele abre os olhos e vê que aquele mundo de gente que estava lá para escutar o Sermão do Monte, que se beneficiaram da multiplicação dos pães, e Jesus pergunta aos discípulos: onde todos? E Tiago falou: mestre, depois de alimentados, foram-se. Aí Jesus falou assim: é verdade, Tiago, o homem ainda está atrás em busca do pão material. E aí Jesus questiona: e vós não irão? Aí Pedro dá uma sentença que deve nortear a nossa jornada pela espiritualidade afora. E aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. Quando a gente conseguir entender essa afirmação de Pedro em relação ao amor inigualável de Jesus por cada um de nós, independente do fato de nós entendermos, aceitarmos, concordarmos, buscarmos a Ele ou não, o amor dele transcende essa picuinha da reciprocidade. Jesus não espera que o Evaldo o ame para auxiliá-lo. Ele me auxilia mesmo eu não o amando. Por quê? Porque o amor, ele não é excludente. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala da excelência do amor, ele diz que o amor não é egoísta, não é prepotente, o amor não é ganancioso, o amor a tudo ama. Evidentemente que ele é um sentimento muito distante para nós, espíritos encarnados num plano de prova e expiação. Porém, já temos o direito de começar a almejar que amor é esse? Como é que alguém pode amar ao outro de tamanha intensidade que difere de todo o sentimento de amor que a gente compreende aqui no plano físico e espiritual? Não, porque no mundo espiritual é diferente, é nada, gente. Não tem, o desencarne não é passe de mágica. Não vamos deixar de ser o que somos quando deixarmos o corpo físico para nos transformarmos em anjinho de asa reluzente, uma auréola na cabeça e tudo ser cascata. Eu sinto informar quem está esperando que quando desencarnar vai sentar numa nuvem para tocar citara, Melo. Não vai não, Melo. Tu que não arruma uma enxada bem boa para tu não, para ver se não vai dar uma picareta. A minha casa da gente é sem picareta, A minha casa, casa do Centro Espírita, casa do Caminho Chico Xavier, nós adotamos uma prática lá na casa, baseada numa orientação do Chico, que consta da sua biografia. A gente não deseja paz para ninguém, sabe? Vai na paz, não. A gente deseja paz. A gente tira o Z, sabe? A gente deseja paz, porque só o trabalho no bem nos dá paz de consciência. Então não tem essa, porque paz não é um artigo que você vai ali no supermercado, compra 2 quilos, bota no bolso e fala: só eu tenho. Os outros que se danem agora. Não, a paz é uma ação do espírito imortal na conquista dos seus objetivos. E Jesus veio nos trazer isso quando ele fala: o Pai trabalha até hoje, eu também. Então, relembrando essas palavras de Pedro, que Jesus é detentor da palavra de vida eterna, nós temos que buscar os ensinamentos de Jesus. E eu costumo dizer, sabe, que a doutrina espírita, ela me dá tanta alegria de participar e buscar colocar essa doutrina no meu coração, que ela não limita mais o meu pensamento nem o meu olhar. Que o Adão falou brincando, olha, vou falar só para espíritos. Se a gente tivesse a oportunidade de observar quantos espíritos desencarnados estão aqui, a gente ficaria com vergonha de ser só isso.
Santo, ele não vai perder a chance de alguém falar do Evangelho e ficar meia dúzia de gato pingado aqui que nem a gente para absorver tantas coisas que a espiritualidade quer nos trazer. Muitas das vezes vemos para uma reunião que aos olhos físicos ela está com pouca frequência, mas tem tantos amores nossos aqui dentro, tantos amores, tantos espíritos que você daria um pedaço do céu para poder rever novamente. E ele chega e fala assim: estou aqui, não precisa ir para longe não, pô, estou aqui. Então é esse o objetivo da doutrina espírita, é para fazer com que nós nos unamos mais, sem a percepção tão rasteira do mundo material, da visão material, sabe? Eu costumo dizer que na casa espírita, quando você entra na casa espírita, existe ali um grupo de benfeitores falando assim: graças a Deus que tu veio. Porque nós temos 1000 motivos para não vir. 1000. E só um, que é Jesus de Nazaré. Então, quando a gente entende que eu venho em busca de Jesus, como Jesus só está aqui na União Kardecista? Não, né? Claro que não. Mas aqui é um ponto de amparo, de apoio, aonde eu sei que no silêncio da minha prece, aquela lágrima que às vezes não cai, a espiritualidade sabe, acalma o nosso coração, faz com que a gente respire fundo e siga em frente. Esse é um dos objetivos de nós virmos a casa espírita. Nós não viemos mais à casa espírita para poder realizar rituais religiosos. Respeitamos quem o faz, mas a doutrina espírita escreve para a gente que não funciona bem assim, não. Senão daqui a pouco o Adão vai falar que tem que ajoelhar aqui na frente para poder rezar para o Senhor José do Espírito Santo ouvir as nossas orações. E a gente sabe que não estamos mais presos a isso. A ligação com a espiritualidade é através do único veículo que aproxima o homem de Deus, que é o coração. Sabe? Chico gosta de uma história, e eu sempre lembro dela, que é a história do Zé. Já foi Zé também, né? Já foi Zé, né? A história do Zé. O Zé, ele morava numa cidade do interior lá de Minas, e ele todo dia ele trabalhava numa fábrica, numa confecção, e ele todo dia na hora do almoço, ele ia lá na igreja, aquele tempo ele podia ficar aberto de produção. Ele entrava lá na igreja, chegava na frente e voltava, tirava o chapéu, falava: oi Jesus, sou eu, Zé, vim te visitar. Virava e ia embora. No outro dia, meio-dia, estava lá o Zé, gente que nem pão quente: oi Jesus, é o Zé, vim te visitar. E assim foi durante uns 3, 4 meses. E o padre já estava acostumado a saber que era o Zé, que ia lá cumprimentar Jesus e ia embora. E chegou um dia e o Zé não apareceu. Meio-dia. No dia seguinte também não. No outro também não. O padre ficou meio preocupado, né? Foi lá na fábrica: olha, tem um funcionário aqui, muito simplesinho, carinhoso, diz que o nome dele é Zé. É o Zé da limpeza. Pois é, ele não está indo na igreja? Não, já está internado. Ele passou mal, teve os tremelique, levaram ele lá para a cidade vizinha. O padre falou: vou lá ver o Zé, né? E ele, como padre, podia entrar no hospital a hora que ele quisesse. E ele, quando entrou lá no hospital, que hora que era? Meio-dia. E ele chegou na enfermaria, o Zé olhou para ele e falou assim: ah, senhor padre, se o senhor chegou um cadinho antes, você via: nossa, Senhor Jesus Cristo, você está aqui nessa cadeira. Aí o padre debochado falou assim: é mesmo, né? Jesus já está aqui. O que ele falou para tu? Falou nada não, senhor. Falou só: oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. É essa a nossa relação com Jesus, sabe? De simplicidade, de proximidade. Jesus não é um ser inatingível que está nos planos celestiais, absorto de tudo que acontece aqui. Não, porque a palavra é dele. E Jesus, como diz Paulo de Tarso, não é homem para mentir, porque ele fala: estarei convosco até o fim dos tempos. E se ele estará conosco até o fim dos tempos, em todos os momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, ele se faz presente. Tá? E nessa presença de Jesus, como é que eu vou identificar a presença de Jesus? Através do meu próximo. Tá? Através do meu próximo. Posso contar mais uma historinha? Bom,
É um padre que já está no plano espiritual, o padre Léo. Ele desencarnou, teve câncer de Moraes, lá de Curitiba, e tinha uma didática para falar sobre o Evangelho, que era uma coisa muito bonita. E ele estava num dia lá fazendo a missa, e ele disse, na hora da homilia, que nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes Jesus visita a nossa casa disfarçado. Às vezes de um vizinho, de um amigo, né, de um parente distante, mas Jesus visita a nossa casa. E João estava assistindo, aí João pensou assim com ele, Padre Léo também na cabeça não. Jesus foi na minha casa, saí de lá horrorizado. É a mulher brigando com o menino brigando com a avó brigando comigo, eu brigando com o cachorro, uma brigaiada, Jesus não vai entrar nunca na minha casa. E aí parece que o Padre Léo escutou aquilo, sabe? Que terminou o menino e falou assim, João, vem cá, meu filho, quero falar contigo. Ele falou assim, lá vem coisa. Fala, seu padre, olha, eu tive uma revelação de Nossa Senhora, que nosso Senhor Jesus Cristo está na sua casa. Aí ele falou, é mãe. Você conhece lá o povo lá? Lá nem carrapato fica, quanto mais Jesus, tão ruim que é o povo de lá. Aí o padre falou assim, olha João, olha com calma. Aí o filho que estava com ele na missa falou assim, pai, será que é a mãe que está, Jesus está fingindo que ele é a mãe? Jesus é a mãe, não é a mãe, é Jesus. Aí o João falou assim, pode falar besteira, garoto? A sua mãe, foi sua mãe desde criança lá, jovem lá, ela nunca apareceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ela tem mais praga na língua do que palavra bonita, que isso, sua mãe não, né? Fala besteira. E aí ele falou assim, esse foi o irmão humano mais velho. Ele falou, agora estou boa ideia, teu irmão mais velho. Teu irmão não quer nada com nada, não trabalha, não estuda, só dorme até tarde. Você acha que Jesus ia ser como teu irmão? Tanta coisa de bom que Jesus pode fazer pelo homem. Você acha que Jesus podia ser teu irmão? Ele podia, nosso Senhor. Pai, se for avó. Aí ele falou, capaz que nosso Jesus Cristo é sua avó, aquela velha encrenqueira, capaz. Fala besteira não, vamos lá para casa. E o João ficou com aquilo na cabeça, sabe? Poxa, eu sei que não é bicho. Não. Meu filho, mas também aquilo ali não foi, mas será que é a véia? Nem lembro, será que é a véia que é nosso Senhor Jesus Cristo? E ele chegou em casa, olhou para ela, meio ressabiado. Aí ela falou assim, fiz um cafezinho quentinho para você. Eu quero não, deve estar com veneno. Ela deixa de cerveja, tomou do café e falou, bom, pelo menos ela está muito que o veneno não morre. Aí ele foi e tomou o café. Quando chegou no outro dia de manhã, antes de sair para trabalhar, ela falou assim, Jean, eu estava pensando, tem pouco que eu não fazia um bolinho para tu, né? Eu fiz um bolinho aqui de milho, está fresquinho, come. Ele falou assim, minha nossa, será que eu estava enganado? E a mulher da velha é Jesus mesmo, porque ela está boa de repente, velho. E aí ele falou assim, mas não pode ser, eu não posso estar muito enganado assim, né? Porque sogra nenhuma presta, né? A minha presta, pelo amor de Deus, né? Não é o caso da minha não. Mas aí ele pegou e falou assim, eu vou conversar com o padre. Voltou para a igreja, terminou o trabalho, passou lá na igreja, falou, Padre Léo, tem um negócio para contar para o senhor meio estranho. Aí o padre lá, que coisa? O senhor acredita que minha sogra fez um café ontem quando eu cheguei na igreja fresquinho para mim? É mesmo? E hoje vai ver prova de milho para mim no café da manhã. Aí o padre falou, é estranho, né? Ele muito, mas eu digo que pode ser Jesus. Eu não vou tomar conta, eu não vou mais falar mal da velha, não, né? Vou começar a tratar ela bem. E ele chegou em casa, trouxe um docinho para a esposa, um docinho para a sogra, e a coisa começou a tomar uma nova conformação naquele lar, que ele começou a perceber que talvez fosse Jesus mesmo, na mulher, no filho, na sogra, no outro filho. Por quê? Porque não foi Jesus que mudou, parecendo com outra pessoa, o olhar dele que mudou para o outro. Ao invés de a gente sempre olhar para o outro com a crítica, com a cobrança, a exigência permanente de que ele tem que ser como eu quero, enquanto a gente não mudar esse olhar,
a gente vai ter dificuldade de entender o que é o livre-arbítrio à luz do Evangelho de Jesus. Esse é o tema de hoje. É o livre-arbítrio, Jesus, o livre-arbítrio perante Jesus. O que Emmanuel nos propõe é nesse livro aqui, a Seara dos Médiuns. É um livro que recheado de esclarecimentos para que a gente compreenda nossas atitudes no grupo que nós estamos inseridos, seja na casa espírita, seja na nossa residência, no local de trabalho, um outro lugar que é muito fácil ser cristão, muito fácil mesmo, que é no trânsito do Rio de Janeiro, né? A gente tem aquele afã de ser amoroso, né, com o outro, e olha só, eu sou cliente do São João de Meriti, né, de Balcão de Poço, eu conheço, tá bom? Então, nós temos que aplicar o Evangelho de Jesus dentro das nossas rotas diárias de atividade. Porque eu sempre falo isso, e eu peço a Deus que um dia mude o meu discurso, mas o lugar mais fácil de a gente ser cristão é aqui dentro. É o lugar mais fácil. Sabe? Porque se alguém passar por mim aqui dentro e não me cumprimentar, cabeça tão, né? Palestrante falou tanto da cabeça da criatura que nem me viu aqui quietinho, aqui, passou direto. Agora, se lá fora, mesmo assim não acontece, eu acho que é mal educado, que é desatencioso, que não fala de amorosidade fazendo da casa espírita. Então, dentro do lar que a gente participa, da casa espírita que nós participamos, é o melhor lugar para que nós possamos exercer esse sentimento que chamamos de cristandade, quando na realidade Jesus nos propõe isso na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Aqui no livro, nessa página, lá no capítulo 63 do livro Seara dos Médiuns, aonde Emmanuel comenta para a gente a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio está muito bem dissecada no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, na Lei de Liberdade, na 843, aonde Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Tem a liberdade dos seus atos? Aí os Espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Essa resposta dos Espíritos, Emmanuel vai dissecar ela para a gente dentro de um ângulo de visão, que a gente, quando fala na questão do livre-arbítrio, se refere ao quê? A minha liberdade de agir, a minha liberdade de pensar, a minha liberdade de não querer fazer isso ou aquilo. A gente associa sempre o livre-arbítrio nessa ótica individual. Mas Emmanuel propõe a gente um outro olhar. É como que eu dou o direito do teu livre-arbítrio ser exercido por você. Como que eu me sinto diante de uma atitude de alguém que fere o meu interesse. Fere o meu interesse. Que fere aquilo que eu quero fazer. Não, eu não quero mais cadeira branca aqui, agora a cadeira vai ser amarela. Aí ela está falando assim: mas não dá, gente, é muita cadeira, a gente não tem dinheiro para comprar. Não, eu vou trazer uma tinta e vou pintar uma por uma. Não, mas aí vai ficar feito, nada contra o negócio. Você está tolindo a mim, o meu livre-arbítrio. E isso não é tolir o livre-arbítrio. Isso daí é mostrar para o Evaldo que as vontades dele têm limite. Nós somos limitados pela possibilidade da ação. O livre-arbítrio, como diz os Espíritos da Kardec, ele é uma consequência natural do nosso desenvolvimento intelectual, mas não é garantia de tudo poder, tudo fazer. Não é. No texto aqui, Emmanuel traz umas reflexões para a gente de como Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Somos exemplo claro disso. Exemplo claro disso. O mestre, ele trouxe o seu evangelho para a gente há quanto tempo, mais ou menos? Os Espíritos responderam. Os Espíritos sabem. Agora, há quanto tempo Jesus trouxe o evangelho para a gente? 2023. Uma ordem cronológica dentro da nossa possibilidade de conhecimento, né? Mas se você for analisar que Jesus é o governador do planeta, foi ele que formou
esse planeta, como diz Emmanuel lá no Caminho da Luz, na introdução, Jesus trouxe o seu Evangelho para a gente há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Porque nós não somos espíritos que iniciamos a nossa trajetória dentro do Evangelho nessa existência. Não é porque conhecemos a união kardecista que agora nós estamos conhecendo o Evangelho. Não, tira essa ilusão de vocês. Nós somos espíritos milenares de trajetórias tão longínquas e dentro, ouvindo as propostas do Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho, Jesus diz para os discípulos assim: já não vos chamo de servo e nem de escravos, mas de irmãos e amigos, pois tudo que ouvi do meu Pai, eu vos ensinei. Então, de quem é o Evangelho? É de Deus. Evangelho quer dizer o que? É boa nova. E o que representa? Qual boa nova Jesus veio trazer para a gente? Primeiro, que Deus é único. A morte não existe. Só o bem é que vai nos tornar espíritos felizes. A grande boa nova que Jesus veio trazer para a gente, como mensagem de Deus, é que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade está intrínseca na tua ação de querer praticar a caridade, não por obrigação. Não é por imposição da vontade de Jesus que você vai ter que praticar a caridade. Porque o Emmanuel fala assim para a gente: em circunstância alguma encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ou seja, você vai ter que fazer isso, senão você vai para onde? O inferno. As ameaças não fazem parte da proposta do Evangelho de Jesus. Ela não faz parte dessa proposta. Até porque o espírito não acredita no inferno, não existe inferno, mas tem um medo do umbral. Quando fala em umbral, começa a tremer as canelas, que nem um desesperado. Por quê? Porque só mudou a terminologia, o objetivo do sentimento é o mesmo. Porque nós viemos ao longo dessa jornada reencarnatória aqui na Terra, passando por diversas culturas religiosas e colocavam um umbral. A única que muda a terminologia é a doutrina dos espíritos, de em vez de umbral, em vez de inferno, para umbral. Aí, para poder ficar quebrando o galho, tem um umbral grosso, eles falam, o umbral médio e o umbral leve. Ou seja, tem um inferno lá, com caminhão, o filho do ronco e fuça, tá? Tem lá o purgatório, e o céu. Não mudou muita coisa não. A gente continua nessa terminologia milenar desse entendimento que, se você não fizer aquilo que Jesus quer, você vai ser punido. E o Evangelho nos mostra, Jesus afirma para a gente, que não há punição na lei de Deus. Não há castigo na lei de Deus. Existe a correção, e é necessário, não é? Você vai daqui para Madureira, aí chega ali no meio do caminho, em vez de você ir em frente para poder pegar o caminho lá de Ricardo Albuquerque, tu cai para a esquerda, vai para Pavuna, chega lá em Pavuna, em vez de você virar à direita para o caminho de Madureira, tu vai em frente e sai em Caxias. Aí chega lá em Caxias e fala assim: aqui não é Madureira, eu vou ter que voltar tudo, não é? Fazer o caminho todo de novo, chegar de novo aqui. Agora sim, o caminho certo é esse. E o que existe, a doutrina nos propõe, é esse reacerto de roteiro para que a gente caminhe em direção àquilo que Jesus nos deseja ensinar, encaminhar os nossos passos. Então, quando ele fala da questão do livre-arbítrio, que ele respeita a decisão do outro, ele fala assim: renova Maria Madalena sem constrangê-la. O que Emmanuel está falando? Olha só, eu vou te ajudar, Adão, mas pelo amor de Deus, não faz isso de novo não, tá? Senão você vai ser obrigado a sair daqui. Já imaginou Jesus falando isso com alguém? Já imaginou que você repetindo erros contumazes ao longo de 100, 200 encarnações, e quando você se propõe a modificar a tua conduta, Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe? A proposta do mestre em relação ao livre-arbítrio não é que nós
assumamos o peso do livre-arbítrio de Jesus, que ele fala que a vontade do Pai, a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus não quer que eu siga as atitudes dele, literalmente, para que eu possa encontrar o caminho da minha felicidade, não. Ele fala assim: se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Não foi isso que Jesus fez. Ele, quando decidiu o amor que tem por nós, e todo mundo dizia, falava assim: crucificai, crucificai. A gente estava lá gritando lá, freneticamente, pedindo que solte Barrabás, e ele fez o quê? Ele tentou provar que nós estávamos errados, Barrabás era uma furada, que a gente ficasse com ele, que estava bem pra caramba. Não, ele respeitou a nossa livre escolha, o nosso livre-arbítrio. E por que eu não posso respeitar o livre-arbítrio daquele que não concorda comigo? Aqui dentro da casa, não estou falando na rua, não. Estou falando aqui dentro. A direção chega a dar uma orientação visando sempre o conjunto das ações beneficiando o grupo. Aí eu não concordo. Não concordo. Não pode ser assim. Aí pergunta se tu é diretor? Não, eu não. Estou de cabeça. Não, mas eu não concordo. Então, mas por que você não, qual a ideia que você tem diferente dessa que seja melhor? Não, nenhuma, mas eu não concordo. Sabe? Não é exercer o livre-arbítrio dessa forma, é exercer o livre-arbítrio no sentido de eu dar direito ao outro de expor a sua questão, como ele está entendendo, como ele está absorvendo aquela orientação, o que ele pode fazer para o melhor da casa. A hora que alguém aqui começar a falar assim, eu quero que seja assim, a gente compreende que o Evangelho está um pouco apartado dessa pessoa. Porque o Evangelho é uma proposta de inclusão, não é de eu e nem eu. É nosso e vosso. Todas as vezes que eu coloco o meu no lugar do nosso, eu digo que a minha vontade tem que ser seguida, não a vontade de Jesus, não as prerrogativas daquilo que a espiritualidade aponta para a gente, dando o nosso melhor, da melhor condução das nossas ações aqui dentro. Não é que a espiritualidade, o Senhor José Luiz do Espírito Santo, deseja que a gente vire santo de uma hora para outra, cordeirinho, imaculado, porque não dá para fazer isso. Ele sabe que não dá, mas ele deseja ao menos que a gente compreenda o exemplo de Jesus, porque irmão fala assim, ó. Ele fala assim, o sirineu que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz é trazido pelo povo, mas não rogado por ele. Ele não virou para Simão Sirineu, quem conhece a história da crucificação: ô Simão, vem cá, tu é forte pra caramba, dá uma ajuda aqui que a cruz está pesada. Não. A cruz ele estava carregando ela pela sua total livre-arbítrio, de mostrar para a gente que não existe como se redimir aqui na terra passeando através de flores. Quando o soldado pega Simão Sirineu com a espada e manda ele carregar a cruz, Simão Sirineu foi, não porque ele amava Jesus, não porque ele entendeu que Jesus era um cara legal pra caramba que estava sendo trucidado ali, não, porque ele tinha medo da ação do romano. Mas não foi Jesus que exigiu que ele fizesse isso. E por que eu tenho que exigir que você me ajude a carregar a minha cruz? Por que eu tenho que te obrigar a me aceitar? Ou então falar igual o desportista fala, né? Vai ter que me engolir. Sabe? Isso aí não é exercício de livre-arbítrio diante daquilo que o Evangelho de Jesus me propõe. Jesus fala assim para a gente: não ponha demanda do seu irmão por nada. Se ele lhe bate na face esquerda, ofereça também a direita. Morinho nisso. Tranquilo. A hora que eu encontrar quem sabe fazer isso, eu vou pedir para me ensinar. Né? Se o teu irmão deseja pelejar contigo para tomar a tua túnica, dê também a capa. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. O que é dar a face esquerda se ele bate na face direita? É quando você se sente ultrajado, ofendido, magoado, agredido,
pela ação de alguém em relação a você, o dar a outra face é você não rogar praga. Deus está vendo. Deus não dorme. O castigo de Deus vem a cavalo. Tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo que tu vai pagar. Sabe? Isso daí é não dar a outra face. Agora, quando o irmão comete uma atitude com você que magoa profundamente, e você, honestamente, na tua prece, você pede: mestre, ainda não consigo perdoar esse irmão, essa irmã, mas Senhor, toca o meu coração para que eu não deseje nada de ruim para ele. Diante de qualquer vitória dele, Senhor, que eu não fique com raiva. Porque quando a gente não gosta de alguém, né, e a pessoa está numa postura superior a nós, a gente fica com ódio, com inveja da pessoa, não é? Então, quando eu faço essa prece sincera a Jesus, rogando a Ele que Ele fortaleça o meu desejo de mudança e compreender a ação infeliz daquele irmão, eu estou oferecendo a outra face. Quando Jesus fala assim: se teu irmão põe interesse contigo para tomar a tua túnica, dê também a tua capa. Para o povo hebreu naquela época, a capa simbolizava, como algum tempo atrás aqui no Brasil, o chapéu. Sabe? O chapéu que a pessoa usava. Se você tirasse o chapéu da cabeça de um homem, você estava ofendendo ele de uma forma gravíssima. E naquela época, a capa que o homem usava, ela simbolizava todo o respeito que lhe era merecido, de acordo com o tecido que a capa era feita. Se era uma capa de linho, ele era um homem extremamente respeitado na sua aldeia. Então, quando Jesus me manda dar também a capa, está dizendo o quê? É melhor você ser respeitado por Deus do que pelos homens. Quando Jesus fala assim: se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 por conta dele. Era comum na época do mestre, o povo dominador, no caso romano, ele controlou o Adão tem cara de romano, né? Dominador. O Adão podia falar assim: Carlos, olha só, você vai pegar esse copo aqui, vai levar ele daqui a 1000 passos na casa de fulano, sem tornar. E você era obrigado a ir. Não tinha alternativa. Você era obrigado. Por quê? Porque era o povo dominador, poderia impor um castigo de no máximo 1000 passos para um judeu. Aí Jesus fala o quê? Se te obriga a caminhar 1000, caminha mais 2000 por conta dele. O que Jesus está falando? Que nesses primeiros 1000 passos, você cumpre a ordem que você recebeu. Nos outros 2000 passos, você busca compreender a dificuldade daquele que te magoou, que te agride, que te ataca. As palavras de Jesus, elas não visam o ensinamento daquele momento, na entrada do ouvido, e acabou o assunto. Não são palavras para que a gente leve ao longo da nossa jornada de progresso moral, espiritual, aplicando ela a cada existência nossa. Porque os ensinamentos de Jesus não são ensinamentos que você consiga absorvê-los numa única existência e está tudo resolvido, agora vamos para outro planeta, né? Saturno, né? Lá na casa de Mozart, aquela coisa bonita. Não dá. Nós ainda temos muita coisa para resolver aqui na Terra. Aqui na Terra, mas está tão ruim. Tem coisa pior. Nós não podemos nos esquecer que na ordem de progresso dos mundos habitados, nós estamos apenas no segundo degrau. O primeiro degrau é o plano primitivo, sabe? Homens da caverna, Neandertal, lembra daquela parada? Tinha dinossauro junto não, fica calmo, mas, tá? O homem das cavernas era um mundo primitivo. Aí passava alguns bons milênios, aí chegamos à condição do Homo sapiens, o homem que sabe, somos nós, os atuais hominídeos do planeta, né, que estamos aqui há cerca de 20.000 anos. Você acha que em 20.000 anos a gente poderia ter conquistado um grande avanço no nosso progresso moral e intelectual? Claro que não. Paulo de Tarso fala assim na carta aos Hebreus: nós somos estrangeiros nessa terra. O que Paulo está falando?
O nosso passaporte sideral tem carimbo de várias constelações. Tá? Pega lá o passaporte, é o passaporte lá do Evaldo, sabe? Ela não tem mais página para carimbar, tem que arrumar outro. Por quê? Porque a cada milhões e milhões de oportunidades que nós vamos recebendo e nós não vamos aproveitando, vamos querendo que seja feita do nosso jeito, segundo a minha vontade, porque eu quero assim, eu estou dizendo que tem mais uma folha para carimbar ali. Tem mais uma folha para carimbar. Emmanuel fala numa página no livro Fonte Viva, ele fala assim: Jesus não é pajem para atender aos nossos desejos. Sabe? Achei tão forte isso, mas ao mesmo tempo tão bonito, né? Porque a gente acha que Jesus tem a obrigação de fazer as coisas que o Evaldo não faz. Sabe? Quando eu não respeito o livre-arbítrio do meu semelhante, com todos os direitos que Deus deu, sabe? Que Deus deu. Mas aí ele está usando mal a liberdade dele. Beleza, quem é que vai julgar isso? É você ou Deus? Quem é que se encontra em condições, a exemplo da mulher adúltera, né, de atirar a primeira pedra? Certa vez o benfeitor disse na nossa casa: aquele a quem nós costumamos caracterizar como um grande criminoso aqui na terra, né? Homicida, estuprador, estelionatário, aquele que você costuma classificar assim, ele é tão amado por Deus quanto você. E a gente não para pensar assim. Se a gente for pensar assim, que aquele que é o assassino, o estuprador, o estelionatário, o traficante, e você perguntar para a mãe dele se ele merece morrer, ela vai responder o quê? Ela vai responder o quê? Não está legal, né? Uma pergunta. Agora, se for teu filho que for isso tudo, que você acalentou, deu de mamar, você levou para a escola, pagou o uniforme, comprou uma roupinha bonitinha, fez aniversário para ele, e ele chega lá com seus 18, 19, quando chega essa idade toda, mete uma arma na cintura e vai assaltar o Evaldo. Aí eu vou falar assim: tem que morrer. Você não, pelo amor de Deus, é assim que Jesus nos vê, sabe? Eu gosto de contar um fato que eu presenciei e isso marcou muito a minha existência. Nós fazíamos um trabalho em café da manhã com irmãos em situação de rua, lá em Jacarepaguá, naquela região ali. E um dia, houve assim, sobrou uma quantidade razoável de lanche. Aí um amigo falou assim: poxa, a gente podia ir lá na Cidade de Deus, embaixo do viaduto da linha amarela, assim, do trabalho, tem uma Cracolândia ali de umas 150 pessoas. A gente podia ir lá, levar o lanche. Eu falei: aonde? Lá, na Cracolândia. Olha a hora, já está passando do almoço. Não, vamos lá. Quem não quiser ir, pode ir embora. Aí eu virei mesmo, Evaldo. Eu voltei. Aí fomos 5 pessoas lá para a Cracolândia para dividir, para distribuir café da manhã. O café da manhã bem robusto. Estávamos lá, eles fizeram a fila, são porteiros, não fazem bagunça, como se imagina, né? Eles fizeram a fila dele lá, sabia que era um benefício para eles. E aí eu vi uma senhorinha, desse tamanho, ela andando em pontinho de pé, sabe? Aquela turba lá, e ela olhou lá no grupo e falou assim: Flavinho, sou eu, meu filho, mamãe. Aí o Flavinho falou: e aí? Você quer que você de novo me encher a paciência? Volta pra cá. Não, filho, eu trouxe um lanchinho pra tu. Eu também trouxe roupa limpinha pra você. Vem cá, cara, mamãe, não seja teimoso, menino. Aí o Flavinho foi lá, ela deu o lanche, deu a roupinha. Aí ele falou assim: mãe, some daqui agora. Some, mãe, não quero ver mais a tua cara. Aí ela virou as costas, foi andando, chegou um pouquinho à frente e ela falou assim: amanhã a mamãe volta, tá, Flavinho? É mãe, sabe? Então, quando eu digo que alguém não tem direito a ter o livre-arbítrio, que Jesus dá esse direito, eu estou tirando dele a única coisa que ele ainda tem, a decisão sobre sua vida. E Jesus nos dá esse direito.
Jesus nos propõe que nós, apesar de estarmos na situação mais difícil, mais abjeta possível, aonde todo mundo vira a cara para a gente, onde todos se recusam a falar conosco, mas Jesus não é assim, sabe? Tem uma história que conta, um benfeitor espiritual recebeu uma comunicação que viria uma caravana de planos elevadíssimos em busca dos irmãos na região abissal, do umbral, aonde os espíritos mais endurecidos, mais voltados para o ódio, se homiciam, se reúnem. E esse benfeitor foi convidado a participar dessa caravana. E ele falou que era uma caravana composta de não mais do que 50 espíritos, e sendo que tinha espíritos de grande elevação moral, com uma luz safirina muito suave, mas muito emocionante. E à medida que eles iam descendo nas regiões abissais, eles iam apagando a sua luz, né? Porque o detentor de luz não humilha quem anda nas trevas, né? Então ele foi descendo, e quando eles chegaram num platô, terreno viscoso, sabe? Aquele cheiro bem acre, né? Bem ruim. E quando eles olharam, Adão, era nosso Senhor Jesus Cristo sentado, com o espírito de uma deformação perispiritual tão grave, que nada lembrava um ser humano. E Jesus, com aquele espírito nos braços, virou para esse benfeitor e falou assim: guarda esse meu tesouro no teu coração. É Jesus, sabe? É Jesus. Nós somos tesouros ainda envoltos, sabe, em pedra, em lama, sabe? E o amor dele vai lapidando a cada oportunidade, porque quando começar a receber uma reste de luz do amor de Jesus, esse diamante bruto, ele vai clarificar com uma intensidade que jamais percebeu que seria possível. O livre-arbítrio junto com Jesus é respeitar o direito do outro de não gostar de você, de não te respeitar. É você compreender que se eu ainda não tenho a capacidade de amar o outro na intensidade que Jesus me propõe, que eu pelo menos no meu silêncio eu permito que ele siga em paz a sua jornada. Mas que eu não tolha, não seja obstáculo, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque Jesus, por todos os momentos que ele passou, ele, diante de Nicodemos, quando falando da necessidade de nascer de novo, e Nicodemos não compreendeu, Jesus explicou com Nicodemos, impôs a vontade dele a Nicodemos, não compreendeu, falou: não, vai chegar um momento que você vai saber do que eu estou falando, ainda é cedo para você. Então, o livre-arbítrio com Jesus é o respeito que a gente diz, até uma frase que consta da nossa Constituição, né? O direito à vida, né? O direito inalienável à vida. O livre-arbítrio é um direito inalienável do espírito, princípio espiritual, princípio inteligente do universo. Nós temos direito ao nosso livre-arbítrio. Assim como eu não tenho o direito de tolir a liberdade de ninguém, também não dou ao outro o direito de tolir a minha liberdade. Eu tenho o direito de estar aqui a falar de Jesus. Eu tenho o direito de sair daqui e me esforçar para seguir os exemplos que Jesus me colocou. Eu tenho esse direito. Mesmo que ninguém concorde, mas o meu objetivo é ser reconhecido pelos homens, os homens se agradarem da minha proposta, dos meus exemplos. Não. Paulo fala para os Gálatas: fosse eu fazer a vontade do homem, não cumpriria a vontade do Pai. Então a questão do livre-arbítrio está intrinsecamente ligada à minha responsabilidade de respeitar a decisão do outro, mas também de que o meu direito seja respeitado. Graças a Deus.